E estamos ao vivo já, Cris. Boa tarde, pessoal que está aqui ligado na versão internautica, aqui internetica, ou seja lá como for, do Mercado Informal, o programa que vem ao ar todas as quartas-feiras, às 6 da tarde, na Rádio Unaerp. E como vocês sabem, sempre discutimos sobre problemas referentes à economia de uma maneira um pouco mais descontraída e hoje vamos abordar o tópico da infraestrutura de transportes como um elemento que pode realmente impactar a retomada do crescimento ou mesmo o reaquecimento das economias no pós-pandemia. Conosco hoje está falando diretamente do Japão, ele acabou de acordar lá porque lá está muito cedo ainda, o João Vitor Pinhon, que está aqui em cima, aqui, ó, vocês estão vendo ele aqui em cima, e o Luiz Rodrigo Bonetti também vem para argumentar sobre o assunto. Os dois amplos especialistas, eles vão falar um pouquinho deles, agora na apresentação deles. Conosco, como sempre, professora Beatriz Celan, né? O professor Marcelo Bufa e aqui em cima a nossa técnica, a Isabela, que também faz uma pontinha aqui no programa, jogando algumas turbulências, algumas questões capciosas para os nossos convidados. De vez em quando ela manda também um comentário mais ácido assim. Eu gostaria de começar o programa pedindo para o João se apresentar, falar um pouquinho o que ele está fazendo lá no Japão. Bom dia para você, João. Boa noite aqui para a gente. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Bom, eu vou fazer assim uma breve introdução. Eu sou oriundo da Unicamp. Fazem mais ou menos 10 anos que eu estudo ferrovias, infraestrutura elétrica de ferrovias. Eu estudei um mestrado na Coreia do Sul e eu estudei o doutorado aqui em Tóquio. E faz mais ou menos 1 ano e meio que eu estou fazendo um estágio de pós-doutoramento no mesmo laboratório onde me doutorei. Espero poder ajudar um pouco na discussão. Economia não é muito a minha área, mas eu estive lendo algumas coisas que eu acho que vai poder trazer um bom paralelo entre o que está acontecendo e o que já aconteceu aqui no Japão. Muito obrigado. Muito bem, então o João está lá no Japão, lá para ele o dia está apenas começando, aliás, ele teve que acordar muito cedo lá para poder se conectar com a gente, e agora vamos ouvir um pouquinho do Luiz Rodrigo. Luiz Rodrigo, apresente-se, por favor, diga mais ou menos a área que você está pesquisando e como é que a gente vai poder elaborar as questões aqui para você. Olá, pessoal. Muito obrigado por ter feito o convite. E, na verdade, assim, eu trabalhei no meu mestrado a questão do Hub and Spoke, que, na verdade, são redes aéreas, e eu trabalhei muito a questão também ligado a variáveis socioeconômicas, né, junto com o transporte. E agora, no doutorado, eu estou fazendo doutorado, eu resolvi fazer o doutorado de sistemas de transporte inteligente. Então, na verdade, a minha proposta de pesquisa é classificar os sistemas de transporte urbano, né? Então eu saí daquele modelo de transporte que a gente tem dos modais aí, que são aeroviário, rodoviário, ferroviário, rodoviário, e eu fui para dentro das cidades porque há uma série de relatórios da ONU descrevendo essa questão de o êxodo rural, ele está intensificando cada vez mais, e a gente tem aí, em média, 60% da população que ela pode vir a morar em grandes metrópoles a partir de 2030, pelos relatórios da ONU. Então, na verdade, eu estou classificando o transporte. O que é um transporte inteligente, né? O que é uma rede de metrô inteligente? O que é, na verdade, um sistema de ônibus coletivo inteligente, de trams, que, na verdade, são VLTs? O que, de repente, pode ser um sistema de transporte de trens coletivos, utilizando Big Data, utilizando crowdsourcing, utilizando as tecnologias da indústria 4.0. Então, estou classificando como que começou essas cidades, né, há 1.000, 2.000 anos atrás, como transporte 1.0, e aí eu venho trazendo essa evolução 2.0, 3.0, 4.0, até chegar no estágio que está hoje. Né? E aí a gente está no meio de um período pandêmico, né, que tudo isso tem a ver com as tecnologias, aí, principalmente de transporte urbano. Muito bem, então quer dizer que você está interpretando
a relação de economia com todos esses modais diversificados que acabamos nos deparando no dia a dia. Eu gostaria de começar... diga. O professor João Vitor falou essa questão de variável econômica. A gente talvez discuta muito isso, né? Porque tem uma influência muito grande no transporte. Sim, com certeza. Essa é a ideia, então, hoje do nosso programa, é tentar entender como é que a gente vai precisar lidar com as questões relacionadas à infraestrutura de transporte, se quisermos efetivamente sair dessa crise de uma maneira mais equilibrada, ou pelo menos mais acelerada, principalmente para aqueles países que estão numa situação complicada como a do Brasil. João, eu queria mandar a primeira pergunta para ti. Você que está aí no país asiático, acho que você nota aí a diferença da estrutura, a infraestrutura de transportes e as opções que foram dadas para a população em termos de modais são bastante diversificadas quando a gente compara com as opções que nós temos aqui no Brasil, logicamente seguindo toda a questão da territorialidade, a questão da própria cultura local em relação ao deslocamento. Como você consegue entender as diferenças e os desafios que o Brasil tem a serem superados em relação a essa estrutura de modais que vocês têm aí na Ásia, por exemplo? O que a gente ainda precisa desenvolver? E é possível dizer que o Brasil ainda precisa melhorar a sua infraestrutura se quiser, de alguma forma, se alavancar economicamente? Bom, até o seu convite para essa conversa, eu tinha uma visão eurocentrista da ferrovia, de que aqui tinha acontecido como na Europa, de que mesmo depois das grandes guerras, a infraestrutura ferroviária se manteve. Só que, lendo um pouco, eu descobri que exatamente no fim da guerra, houve uma destruição muito grande da infraestrutura ferroviária japonesa pelos grandes bombardeios americanos. Então, eles tiveram que reconstruir grande parte da infraestrutura que eles tinham, principalmente nas zonas costeiras, onde se tinha maior quantidade de população. Eu acho que a gente podia fazer um paralelo entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, que um país totalmente desestruturado por causa da guerra precisava gerar algum tipo de infraestrutura para que as pessoas pudessem se locomover. Então, o governo investiu bastante em ferrovias naquele momento. Então, fazendo um paralelo com o que está acontecendo agora, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente teve todas as áreas da nossa vida afetadas pela pandemia. Então, eu não vejo que a gente possa sair, como sociedade, para uma solução definitiva de mobilidade, se a gente não tomar duas coisas como importante. A primeira seria o quê? O que a gente quer que esse transporte faça para nós como sociedade? É para possibilitar que as pessoas possam se locomover dentro de um espaço pequeno ou de um espaço grande? Como é que eu posso, desculpa não fazer assim bem num linguajar técnico, mas eu quero que as pessoas que estão escutando a gente entendam aquilo que eu quero falar, que é assim. Por exemplo, quando a gente cria pequenas linhas de trem ou de ônibus, a gente só possibilita que aquela pessoa se locomova naquele pequeno espaço. Então, as interações que ela tem com a cidade, são pequenas, mas quando a gente começa a criar círculos ou linhas bem compridas, a gente começa a interagir com pessoas e entre, por exemplo, o comércio, ao longo desses círculos. Então, eu penso que daqui para frente a gente tem que pensar em modais que possam conectar esses grandes círculos. Então, por exemplo, a gente
não pensa hoje em dia só no ônibus, no táxi, no trem, a gente pensa também na caminhada, na bicicleta, no car share, você fazer diversos métodos de transporte numa mesma jornada. Então, eu penso que o Japão fez isso depois da Segunda Guerra Mundial. Ele reconstruiu linhas, mas começou a habilitar o transporte de pessoas de um lado para o outro. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar daqui para frente. Como é que a gente pode fazer com que as pessoas possam se locomover e gerar mais interação? E a segunda coisa, como é que a gente vai fazer isso? Então, por exemplo, se a gente pensar em 10 anos para trás, todo mundo pensava, ok, todos os nossos modais têm que ter ar-condicionado. Então, a maioria de ônibus e trens construídos nos últimos 10 anos, nenhum deles você pode abrir a janela. Porque é muito mais barato para o operador que fique uma caixa fechada, eu ligo o ar-condicionado e eu não preciso preocupar que alguém vai abrir a janela e vou perder o ar-condicionado. Só que atualmente, com a pandemia, e mais para frente a gente vai ter mais pandemias, a gente não pode pensar num sistema de transporte onde você está uma caixa hermética. Então, acho que a gente vai começar a pensar em soluções, como é que eu posso manter a mesma qualidade a temperatura num valor aceitável, mas levando em conta que eu tenho que ter a janela aberta, que eu tenho que considerar que eu posso ter uma carga do meu sistema muito menor daquilo que eu teria antes. Então, acho que essas são as duas coisas que a gente tem que pensar daqui para frente. Como a gente vai criar métodos de unir esses pontos, mas de uma forma que tenha que leve em consideração esses novos problemas que apareceram com a pandemia. Entendi, João. Então, na sua avaliação, a questão do transporte japonês, o êxito do transporte japonês está na situação multimodal, né? O que alastra aí a potencialidade ou diversifica a potencialidade de alcance do passageiro, multimodal de passageiros, né? Digamos. E realmente a gente precisa ir mais ou menos para esse lado no Brasil, pelo que você está falando. Agora, Luiz Rodrigo, você que está mais focado no estudo histórico e econômico da diversificação de modais nos demais países, não só no Brasil, o que você acha que a gente vai precisar fazer se a gente quiser ter uma retomada econômica vigorosa a partir do pós-pandemia, lembrando que o nosso PIB vem encolhendo já há algum tempo, tá? Nós tivemos aí um período de 2 resultados positivos, um resultado quase nulo e com toda certeza teremos um resultado recessivo novamente neste período. Então, como você vê que deverá ser o próprio investimento ou o pensamento em torno da implementação de infraestrutura para transportes, para que haja uma recuperação que é necessária, vigorosa para a nossa economia? Bom, acho que quando a gente faz essas considerações, acho que para o público em geral, né, a gente tem que relembrar algumas questões que são importantes dentro da engenharia civil e da engenharia de transportes. Quando a gente estuda lá os manuais da Sociedade Americana de Engenharia Civil, ou de highway, né, na verdade, de estradas, a gente tem que entender que todo e qualquer transporte, Christian, como que a gente trabalha cientificamente também dentro do mercado? O transporte ele tem uma utilidade. Então, assim, tudo que você usa, o teu carro, a bicicleta, a pé, tudo é desútil. Na teoria do transporte, quando a gente estuda, quando a gente aplica, o transporte ele é um meio que ele é desútil. E os engenheiros, os internacionalistas, os economistas, tentam arranjar uma utilidade para o transporte. Então, dentro dos estudos que a gente trabalha das equações matemáticas, que também entra as equações econométricas de uma pessoa que eu conheço aqui do lado, né, chamada Bia Celan, a gente entende que existe uma utilidade no transporte e desutilidade. Então, sempre o engenheiro ele vai estar fazendo utilidade no transporte. Tá?
O transporte ele é desútil por natureza, porque se você colocar tudo na lista ali, pega o teu carro para você ter noção, ou de repente a Isabela pega o carro dela e levanta ali, bom, eu coloco tudo combustível, eu coloco vários tipos de chamados de atributos que a gente faz uma listinha chamada atributos, né? Então a gente vai trabalhando essas questões, quer dizer, o carro, o ônibus, quer dizer, mas é mais rápido, é mais barato, quais são os atributos? Os atributos é preço, custo, tempo, e no fim das contas, a gente percebe que depois da pandemia, depois desse período pandêmico, tem uma tríade aí, né, que a gente estuda tanto no transporte público, o consorciado, quanto o transporte também de longas distâncias, de carga. Essa tríade é formada pelas universidades, de certo modo, né, as empresas consorciadas, né, ou as empresas do mercado, que podem ser transportadoras também, e também pelo governo. Então, aí a gente tem um problema muito grande, quer dizer, depois da pandemia, nesse período recessivo, principalmente do Brasil e do mundo inteiro, vão investir realmente em transporte? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. A minha cidade, o meu governante, ele aplica 7 bilhões de dólares, digamos, anualmente. Quantos por cento vai para transporte, quantos por cento vai para educação? A China está trazendo esse skill, a China, alguns exemplos funcionam, outros não, né? Países asiáticos, países da América do Norte trazem essa questão, que todo mundo está indo para investimento muito pesado em infraestrutura e educação. O Brasil não está fazendo isso. Então, dentro dessa consolidação aí de tudo que eu estou falando, Christian, a gente tem que trazer essa questão. Qual que é a utilidade e utilidade do transporte? Então, eu uso o metrô, tá? O metrô é rápido, mas ele tem um custo muito longo para poder ser coberto dentro do investimento, dentro da concessão, né? Eu uso o ônibus, tá? Mas o ônibus ele é muito barato, ou não. Depende de quem utiliza, né? Se for uma classe aqui no Brasil, não tem ABC no Brasil, você tem o EA, o BC, entendeu? É tudo subclasses que é separado aí, que a gente percebe econômica, essa fragmentação. Então, a gente percebe que como que vai ser feito isso? Quer dizer, o ônibus, ele é totalmente dieselizado, né? Então, a gente viu aí o João falando que eu achei espetacular, quer dizer, a gente passou por um período histórico que era sem diesel e elétrico, depois a gente passou por um período histórico que era elétrico, depois passou por um período da década de 40, né, até a década de 2000, aí, 2010, que é tudo dieselizado, tudo a diesel, né, a gasolina, a etanol, e agora a gente está vindo para uma área que é a parte de eletrificação, quer dizer, eletrificação, solar e a bateria, que é, talvez, uma das saídas do mundo aí em si, e de veículos híbridos, né, como bicicletas híbridas, que a pessoa, ela pedala, né, automaticamente na descida, e na subida ela tem aí, nessa bateria, né, essa bicicleta. E isso a gente tem que trabalhar tanto na carga, né, no trem, no caminhão truck, como a gente tem que trabalhar isso também na área urbana, que são os modos de transporte urbano, né, que é levado em consideração. Então, o período pandêmico vai trazer isso. E o período pandêmico está trazendo uma loucura para nós todos aí, que surgiu um novo atributo, ou na verdade um novo atributo apareceu. Qual foi esse atributo? Não é custo, não é preço, não é tempo, sanitização, higienização. Eu estou louco para fazer um artigo sobre higienização, e eu vou conseguir até o final do meu doutorado. Como que você higieniza metrô, trem, ônibus, para você não trazer, né, essa questão da contaminação, tá? Acho que é esse o contexto aí. O novo atributo, o atributo do momento, o hit parade, é a sanitização dos modos de transporte. E, Luiz, a gente tem assistido o contágio cada vez mais frequente, não só por conta do transporte público, como também para profissionais do transporte público, é bastante relevante a incidência do contágio. Você consegue me dizer quais são os tipos de modais que vão te dar uma garantia um pouco maior em relação à proteção ou não? Infelizmente, quando a gente fala de transporte público, o risco é elevado, não tem como suplantar essa situação no meio da pandemia. Aliás, bom, aliás, o Christian caiu. Não, mas eu dou continuidade ao raciocínio do Christian aí. Pode falar, então vai lá, Christian. parece que eu caí, mas pode falar, diga. A questão é a seguinte, a questão é como que a gente está respeitando esses espaços dentro dos modos de transporte urbano, como que a gente está respeitando esses espaços, né? Esses espaços, eles são respeitados? Então, será que todo ônibus as pessoas vão sentadas? Será que já existe
igual aconteceu em Santa Catarina, que a cidade de Florianópolis está fazendo a medição de febre de quem entrava dentro do ônibus, né, do coletivo, e também fotografava através da leitura facial essas pessoas para descobrir, né, qual é o percurso dessa pessoa em si. Igual eu trabalho com vários softwares de learning machine e também de estatística que eles conseguem mostrar o percurso dessa variável. Pode ser o ser humano, pode ser um carro. Então, ainda não se tem ainda. O que eu posso te falar é que veículos que trabalham a questão de isolamento, eles contaminam menos, né? Então, suponhamos, dentro da teoria de transporte, a gente sabe que o Royal fala muito isso, né? E outros grandes pensadores, a sociedade americana, a sociedade japonesa, a sociedade chinesa de engenharia de transporte e outras sociedades extremamente importantes, ela trabalha essa questão de como que a gente vai trabalhar esses modos. Então, assim, a gente tem modo que é individual, motorizado. Individual, motorizado é carro e moto. E a gente tem modos que é individual público, que é ônibus, metrô. Obviamente, Christian, o modo coletivo, desculpe, público, ele vai gerar muito mais contaminação pelo grau de concentração de pessoas. O modo, né, dentro da discussão da engenharia civil e também dos transportes, que ele é individual e motorizado, ou individual, né, e não motorizado, como a pé bicicleta, ele vai gerar menos contaminação. Então, isso já está indo para esse caminho em si, né? Sim, mas eu ouvi bastante esta semana. Puts. Voltei. Nós estamos tendo uma situação terrível aqui. O pessoal tem contraído bastante em metrô, né? E eu vi muito motorista que também contraiu a doença. Agora eu queria um pouquinho da visão do João, o porquê é que o resultado aí no Japão foi tão efetivo, João, em relação ao combate à pandemia? Por que as pessoas se contaminaram menos do que nos demais países aí no Japão? Essa é a sua visão ou não? A contaminação ainda continua no Japão? Como é que estão as coisas por aí? Bom, aqui o que teve foi um misto de sorte com uma atitude pessoal de cada um que fez a diferença. Dizem que a mutação do vírus, quando foi para a Europa, para as Américas, ela passou a ser muito mais perigosa. Isso não há certeza, mas é uma das coisas que eles dizem aqui, que a cepa do vírus que entrou no Japão é menos perigosa. O governo japonês, desde o princípio, tomou uma fronte de que é economia primeiro. Então, tomou todas as atitudes para defender a economia em detrimento ao combate estrito da pandemia. Então, aqui não teve lockdown, você não teve liberdade, você não teve o combate da liberdade de ir e vir. O que você teve aqui durante um mês foi instituído o estado de emergência, que bares e restaurantes ficaram fechados. Mas uma das coisas que fez muita diferença aqui, no começo, foi que as escolas fecharam muito cedo. Muito cedo na pandemia, eles fecharam as escolas. Então, com isso, muitos pais tiveram que ficar em casa cuidando dos filhos. Então, você forçou uma sociedade que era avessa ao trabalho em casa para você migrar para aqui eles chamam de teleworking, é o home office. Mas, então, João, aí você já tem aquela cultura do uso de máscara. Sim. Então, eu ia chegar nessa parte, que o governo colocou na mão do indivíduo para combater a pandemia. Então, as pessoas, como já usavam máscara,
começaram a usar mais máscara. Os idosos se quarentenaram do início da pandemia. Então, deixaram de ter convívio social. E aqui, assim, existe muito apoio ao idoso com clubes, grupos, associações. O governo dá espaço para que a terceira e quarta idade tenha vida social. Isso tudo foi fechado muito cedo na pandemia. Só que um dos problemas é que o governo disse, ok, agora é momento de abrir a economia. A gente passou a pandemia, só que não. Então, agora, todos os dias, a gente tem, quase que todos os dias, recordes de infectados. E é muito interessante as faixas de idade que estão se infectando. São jovens, na faixa dos 20 aos 30 anos, e os de meia idade, entre 60 e 70 anos. Porque são as duas faixas etárias aqui que são consideradas as pessoas que podem ter vida livre, que podem se divertir, sair, socializar. Que são os jovens, que são os que acabaram de entrar na universidade, e estão cursando na universidade, que é o período de liberdade na juventude, e depois os que acabaram de conseguir um emprego, que não estão mais naquele período de liberdade, só que eles têm dinheiro, que é uma coisa que eles não tinham antes. Então, eles saem compulsivamente. Todas as noites, em período anterior à pandemia, todas as noites eles saem para beber, comer e socializar. E depois você tem as pessoas que acabaram a vida produtiva. Bom, aposentado, os meus primeiros 5, 10 anos de aposentadoria, eu só vou curtir. Eu vou ver os meus amigos todos os dias, eu vou sair para jogar golfe, eu vou sair para ver beisebol, com os meus amigos tomar cerveja. Esses dois grupos de pessoas não deixaram de fazer as atividades que eles vinham fazendo antes da pandemia. E com isso, eles estão fazendo ressurgir a epidemia. E agora um outro ponto que está atrapalhando bastante é que as escolas reabriram. Então, por exemplo, ontem saiu o caso de uma escola que tem um dormitório para equipe de futebol, 100 garotos se contaminaram com coronavírus. É o cluster, né, o centro de contaminação mais grande que o Japão já teve. Retirando aquele barco que tinha no começo da pandemia. Então, eu diria que o governo tomou a economia como bastião, então não proibiu que as pessoas deixassem de ir e vir. O que ele fez durante um mês foi fechar bares e restaurantes e colocou na mão de cada um dos cidadãos bom, se você se contaminar, a culpa é sua e você que vai fazer com que a sociedade sofra. Mais ou menos por aí. E o japonês leva isso muito a sério, né, João? O japonês é um povo muito diligente em relação não só à sua saúde, mas também em relação aos próximos, né? Não, primeiro são os outros e depois sou eu. Perfeito, é isso aí. Eu queria abrir agora para os meus colegas Marcelo Buff e Beatriz Celan fazerem perguntas aos nossos convidados. Acho que vocês que estão nos assistindo notaram que eu estou caindo bastante, estou caindo mais do que o Neymar hoje aqui, porque a conexão não está lá, essas coisas, a nossa conexão deve ter sido contaminada também pelo coronavírus, está meio ruinzinha. Pronto, caiu de novo. Tá bem ruimzinho. Que maravilha. Bia, inicia Vai lá, você. Eu estou ouvindo vocês é que não me ouvem, né? Ah, tá. Bia, inicia você com as perguntas aos nossos convidados, por favor. Mas é lógico. Então, gente, eu estava aqui pensando em todos esses pontos que vocês levantaram sobre
os multimodais, sobre os efeitos na economia, sobre entender como é que a gente quer desses transportes. E aí, o que eu queria perguntar, assim, a gente falou bastante dessa ideia dessa relação, principalmente do indivíduo com o transporte. Então, a locomoção, o João falou dos círculos, né, assim, das linhas relacionadas para não ter as distâncias tão pequenas, mas também se relacionar com outras áreas. E o Rô falou sobre essa necessidade que a gente tem, por exemplo, principalmente aqui no Brasil, de utilização muito de transporte público e esse novo perfil pós-pandemia da necessidade de uma forma de limpeza mais efetiva desse transporte. E aí o que eu fiquei na dúvida foi o seguinte, super, realmente, assim, eu acho que é super importante a gente falar sobre essa parte de transporte público, de pessoas. O que eu também fiquei pensando é o seguinte, e a produção? Como é que a gente faz para escoar a produção? É interessante a gente também fazer essa interconexão dos modais, ou é uma forma da gente pensar mais realmente focado num único modal? O que vocês acham? Tanto no caso do Japão, quanto aqui no caso do Brasil. Pode começar quem quiser. Fiquem à vontade. Rô, começa aí, vai, horas. Não, eu acho que essa questão, você está falando essa questão das cargas em si, né? Eu acho que as cargas vão passar por esse processo também, não tem como, né? Que é muito próximo do processo humano, de etapas em si, né? Acho que isso vai contribuir para uma diferenciação do espírito pós-pandêmico, assim, né? Os procedimentos são muito parecidos em 90% dos casos, né? E é engraçado, né? Porque você falando isso, porque eu estou pensando numa questão importante. Às vezes o processo de carga ele é muito mais rigoroso na questão de seguir os protocolos de segurança e de higiene do que das pessoas. Que eu estou vendo aqui várias questões. Eu fui na VLI, que eles oferecem palestras para os alunos, que é espetacular, e eu sempre vou nos aeroportos, e a VLI, os processos de carga, eles são muito mais protocolares, a questão de seguir rigorosamente aquilo, do que o processo de logística para passageiros, entendeu? Acho que entra um pouco aí nesse contexto para introduzir aí para o João. Eu diria que a carga não reclama se você manda ela lavar a mão e colocar a máscara. Exato. A carga, ela vai seguir, o que você fizer, ela não vai reclamar. Mas eu acho que nesse sentido, o Brasil tá de diversificação de modais, o Brasil tá avançado. Se você pensar, eu tenho, bom, eu moro num país onde eu não domino a língua, normalmente eu assisto notícias em inglês. Eu tenho acompanhado bastante a rede Qatari, a Al Jazeera. E lá eles dão uma visão um pouco mais diversificada das notícias. Não é só Estados Unidos, Europa e Japão. Eles falam bastante da América Latina, bastante da África. Então, quando, por exemplo, eu vejo as notícias da África, lá eu vejo que, bom, eles precisam ainda trabalhar bastante na questão dos modais, o transporte, de fazer chegar no mesmo nível que o Brasil está. Nesse ponto, eu acho que o Brasil, na parte de cargas, o Brasil está mais perto do topo. É claro que, por exemplo, se você pensar na nossa infraestrutura portuária, ainda deixa a desejar, mas rodoviária, o Brasil é um dos países onde é mais desenvolvido. Então, a tecnologia, por exemplo, de caminhão do Brasil
é exportado para o mundo. O Brasil é base de teste das grandes empresas de ônibus e de caminhão, de tecnologia. Então, eu penso que o que pode ser que aconteça é na parte de... Vão começar a considerar como interesse nacional também EPIs. Então, por exemplo, o Japão já está colocando dinheiro para que empresas japonesas tragam fábrica de EPI da China para o Japão, para garantir que, quando acontecer de novo, não desaparecer as máscaras do mercado como foi aqui. No começo da pandemia, que era impossível comprar máscara. Não tinha. Não existia, porque todas as máscaras vêm da China. Então, uma famosa marca de eletrônicos, a Sharp, começou a fazer máscara. Então, eu vejo que o transporte de coisas é muito mais fácil de adaptar à nova normalidade. Bem mais fácil do que pessoas, né? E aí, você tem alguma pergunta? Pô, Eu achei que o Christian tinha travado de novo. Eu travo e volto, cara. Não sei o que acontece. Então, eu achei aí que tá bastante interessante a discussão, porque estamos discutindo em dois âmbitos, né? Um no sentido do que eu entendi que está indo por aquele caminho, né? Quais são as novas soluções que temos que ter para os transportes, para uma condição que a gente está vivendo hoje, que é a tal da Covid aí. Uma outra situação que existe, que é o próprio transporte em si, né? Vamos supor que um dia descubram uma vacina, que isso tudo acabe, e vamos voltar para uma realidade, né? Vamos dizer, mais comum. Eu acho que um dia vai ser possível, tá? Então, a gente voltaria para o normal. Aí, pensando um pouco, né? Vocês que trabalham aí com modelos de transportes diferentes, mas partindo um pouco para o transporte público, nesse sentido, né? E recapitulando um pouco a história do Brasil, pegando um pouco do que nós já estamos vindo discutindo aí, né? Como o João estava colocando, né? Tem algo que é muito interessante. O Brasil, basicamente, ele é exemplo na área rodoviária porque a gente abandonou projetos em outras áreas, né? Que foi a área ferroviária ou o transporte pluvial. E aí, de fato, né? Eu entendo que existe uma dependência nossa em setor da própria empregabilidade relacionado com o setor automobilístico. Então, nós vamos ter problemas aí, de fato, com direcionamento de verbas públicas em questão de investimentos, né, de estrutura, para outros modais que não sejam o ferroviário, dada a nossa tradição do investimento nessa área e a nossa dependência de empregos, tá? E o interessante é que, dessa mesma maneira, colocando algo muito bacana que foi dito aí no princípio do programa, que é o fato de que, na verdade, o Brasil vem se urbanizando, né? O Brasil teve um surto de urbanização nos anos 40 e 70 muito rápido. E nesse surto de urbanização, o povo veio para a cidade, só que a especulação imobiliária, ela inibe que uma ocupação da cidade de uma maneira mais concreta e racional seja feita, causando aquele fenômeno que a gente entende, então, como sendo o espraiamento, né? E aí vem a dependência para que as pessoas possam morar com qualidade, porque o pobre possa ir atrás do emprego no centro da cidade, né? Que são os empregos, digamos, informais, sem carteira assinada, prestação de serviço, que a grande massa aí está trabalhando, além do setor, como eu já disse, né? Estava comentando com vocês, do metalúrgico ali, né? Com os carros. Então, gente, é assim, pensando nessas questões relacionadas, parece que é uma situação que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, tá? Porque a gente tem que combater vários problemas, me parece, né? Relacionado também com a questão da ocupação urbana, para poder pensar no modelo correto de transporte, do transporte do trabalhador para dentro aí das cidades, dado essa nossa história de construção
do processo, né, de transporte no Brasil, da mobilidade em si. Tá? Eu queria jogar um pouco essa questão à luz essa questão da mobilidade para os nossos entrevistados aí refletirem um pouco sobre isso. Muito obrigado, gente. E aí, pessoal, vocês entenderam mais ou menos o questionamento do Bufa, né? A construção que ele fez? Bom, no meu ponto de vista, a primeira coisa que tem que ter é vontade política. De pensar que transporte público é direito constitucional. Não é benesse e não é para ganhar a campanha. Não é para ganhar o voto do eleitor. E tem que ser um plano... e tem que seguir um plano diretor. Bom, pessoas sentam numa sala e decidem, bom, nos próximos 30 anos a gente quer fazer isso daí, independente de quem tiver aqui na cadeira do prefeito, do governador, do presidente, a gente quer isso para nossa cidade, para nossa região, para o nosso país. Então, isso como é que fala? Seria, vamos falar, ponto pacífico que se não for desse jeito, não funciona. Porque não adianta fazer como o Estado de São Paulo fez, que muda o governador e o governador... Bom, vou falar nomes aqui. O José Serra era adepto do metrô. Aí você vem o Alckmin, do trem, da CPTM. Depois você tem o que veio depois dele, que é do monotrilho. E aí você vem o Dória já tem outras ideias de como é que tem que privatizar e dá para... Então, é claro que se você for atrás de quem está dando dinheiro para aquela campanha, você vai entender por que se tomaram decisões por esse modal ou aquele modal. A minha especialidade é em estudar infraestrutura e desenvolvimento de tecnologia, não é em decisão política. Mas o que eu vejo como cidadão de outros países onde a mobilidade urbana funciona bem melhor é que não é se tem que usar metrô, ou se é VLT, ou se é ônibus. Não, você tem que colocar tudo, porque diferentes pessoas têm diferentes necessidades. Então, por exemplo, para você possibilitar que uma pessoa que more em Carapicuíba e trabalhe na Sé, você tem que ter um transporte de massa que transporte essa pessoa de Carapicuíba para a Sé. Mas, por outro lado, você tem uma pessoa que mora na Sé que quer tomar que é idosa e quer ir 5 quadras da casa dela, porque lá tem uma praça que ela gosta de passear. Você tem que ter esse tipo de transporte também. Então, e um dos grandes problemas que eu vejo no que aconteceu no transporte ferroviário no Brasil foi que se instalou e deixou, nunca se fez nenhum tipo de atualização. Aqui no Japão, as linhas... No Brasil sempre se teve aquela discussão, bitola estreita, bitola larga. Isso daí é a maior balela. No Japão, todas as linhas que não sejam de Shinkansen são bitola estreita. Funciona igual. É claro que você tem que construir o trem para bitola estreita. E daí? Trem não é que nem carro que você compra aquilo que a empresa te fornece. Você vai na loja lá e é o que tem. Trem é ao contrário. Bom, eu tenho isso daqui, eu quero esse trem. O que você vai me dar? E a que preço? Funciona Então, diferentes modais têm diferentes formas de você agir. Então, na minha visão, para que o Brasil pudesse quebrar essa barreira, seria que se definisse um plano de ação sem que sofresse interferências de governos vindouros. E a outra coisa, tem que investir em tudo. Tem que ter ciclovia, tem que ter linha expressa para ônibus,
tem que ter linha para carro que está cheio, carro vazio tem que ser o último da fila. Só que você tem que ter estrada. Por quê? Aqui no Japão é assim, na cidade pequenininha, não tem o trem local, você tem uma estação. E aí a pessoa tem que se locomover de ônibus e de carro. Então você tem que ter infraestrutura também para esse tipo de pessoa. Então, por exemplo, se eu moro em Tóquio, não vou ter um carro. Mas se eu moro em Hokkaido, que tem um habitante por quilômetro, ou cada 10 quilômetros quadrados, eu preciso ter infraestrutura para essa pessoa se locomover lá. Então, tem que pensar a coisa como um todo, não pode pensar a bala de prata, não. Todos os modais são importantes. Só que você tem que fazer um plano, assim, para daqui 50 anos, o que a gente quer como sociedade. E seguir o plano. Luiz, você tem alguma coisa para complementar disso? Um monte de coisa. Então, à medida que foi falando, foi fazendo listas e listas e listas, e daqui a pouco eu viro um Godzilla de listas. Ó, a questão é a seguinte, eu acho sensacional o que o João está falando, e complementando o que ele está falando, com o Marcelo falando, a questão seguinte é assim, um assunto polêmico que nunca se fala, é um assunto que a gente nunca pode falar, o lobby, né? Então, assim, o lobby no Brasil é visto como crime. Então, nos Estados Unidos, existe uma outra questão, talvez a gente pode perguntar isso para o João, como é que funciona lá no Japão e na Ásia, mas assim, você chega no cara, que obviamente, das grandes empresas aí, né, que foram consorciadas e também elas têm direito a 25 a 30 anos, essas concessões e permissões, e eu chego neles e eles falam, você é professor, né? Eu falei, sou professor. Eu falei, existe o lobby rodoviário no Brasil? Não existe lobby rodoviário no Brasil. Ótimo, maravilha, tudo bem. Então, estamos no mundo de Poliana. Existe o lobby de aeroviário no Brasil, em concentrações de regiões e no mundo? Não existe. Estou no mundo de Amélie Poulain. Então, assim, bacana. Então, o que acontece? Eu acho que o lobby tem que ser legalizado no Brasil. Os políticos, obviamente, eles não vão se posicionar contra o lobby, porque diminui a corrupção. Então, o cara tem que ir lá e falar, olha, eu tô tentando ser eleito como governador prefeito, porque por trás de mim tem uma indústria farmacêutica, e eu vou defender a indústria farmacêutica. E aí o cara vai falar, eu estou votando o cara porque o jogo está limpo, entendeu? O dinheiro está vindo dali. E o cara pode falar, olha, eu estou defendendo a dielização. Como, de repente, o Trump gosta da dielização. E aí as pessoas votam por causa da dielização, do petróleo. Eu gosto da eletrificação, entendeu? Eu gosto da parte de sustentabilidade, das bicicletas. Mas eu acho que o ponto fundamental para o engenheiro, de uma forma geral, para o economista, para o cidadão, para o citizen, tá? Que é um indicador da cidade inteligente, que é aquilo que eu estudo também agora no doutorado, é entender que você tem que saber qual é o seu grupo de interesse. Então, você está defendendo ali a farmácia, aquela multinacional, aquela empresa de transporte de trem, aquela de carro, e no Brasil, como o lobby ele é visto como um crime, infelizmente, né? Assim, ele não pode ser divulgado, e eu estou divulgando de uma maneira acadêmica isso para discussão, precisa se deixar mais claro isso, e acho que não vai haver pelos políticos brasileiros e, sei lá, 80% dos políticos do mundo. Ninguém vai pegar e falar, olha... Mas é um crime histórico, né? Oi? É um crime histórico. Nas linhas aéreas, por exemplo, o lobby levou até a falência de algumas linhas aéreas. Mas então, Cristiano, não vira crime se você legaliza que o seu caixa está vindo dali. Então, as pessoas têm medo de falar, olha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Tudo bem que vai entrar em ala ideológica, não me interessa isso aqui, mas assim, as pessoas vão começar a levantar a bandeira e o jogo da infraestrutura, do plano diretor das cidades do mundo inteiro, ele ficaria utopicamente, porque a tecnologia é utópica, né? A gente sabe disso, porque tem uma questão importante. Eu falei uma questão muito importante para o meu orientador. Ele falou, você quer que eu vá para a Europa? Ele falou, quero. Eu falei, que lindo, eu vou ficar lá na Champs-Élysées. Ele falou, não, meu filho, você vai pegar o metrô e vai na linha do metrô, lá na linha do metrô, perto da favela de Paris. Eu quero ver se o metrô chega até lá. Eu falei, você vai pegar a bicicleta que tem lá no sistema na Austrália, e você vai
até lá no final do bairro mais pobre de Canberra. Ele falou assim, eu quero que você veja se esse projeto do plano diretor, principalmente das cidades pelo mundo, tá? Ele chega realmente naquela política pública da pessoa que está tendo um infarto lá e precisa ir no hospital e precisa pegar um ônibus ou uma bicicleta e chegar mais rápido, porque a gente que tem o carro, a gente consegue chegar. Então, eu achei sensacional o que o meu orientador falou, que eu achei um lindo assim, porque não é utópico, ele falou assim, vá aonde no final da linha mais pobre do metrô, na final da linha mais pobre do ônibus, ele falou, da linha que tenha menos recursos. Aí você vai ver se a política de transporte urbano está chegando lá. Ele falou, pega um caminhão graneleiro de soja e vai lá para aquela cidade do estado mais pobre do Brasil, pega aquela balsa, entra naqueles, para ver se essa política está funcionando, porque se chegou lá, a pessoa, a carga, está funcionando. Aí a Bia Sena, que é economista, o João ou vocês todos vão falar, realmente a política funciona. Tá? Acho que essa é a consideração. Uma outra pergunta, existem algumas empresas ligadas ao transporte que estão abrindo o bico. Acho que vocês já perceberam aí que a Boeing está em situações difíceis, a Embraer está numa situação algumas dessas empresas estão sendo estatizadas, inclusive. Eu queria a opinião de vocês sobre quais serão os caminhos daqui em diante, no pós-pandemia, para a reestruturação dessa malha de transportes no âmbito privado que a gente está vendo colapsar frente a essa crise. Qualquer um de vocês quiser falar sobre o assunto? Bom, eu acho que a gente tem que pensar, dividir em partes e cada parte analisar de um modo diferente. Transporte de pessoas via aérea entre países, nesse primeiro momento é meio complicado, né? Então, as empresas que dependem de transportar pessoas estão passando por sérias dificuldades. Você vê a LAN quebrou, a British Airways pediu um caminhão de dinheiro para o governo inglês, a Qantas. Agora, você pensa transporte de trens. Aqui no Japão, isso foi um número interessante que eu fui procurar para vocês. Eu fui entender como é que funcionou a desregulamentação das ferrovias aqui no Japão. Como é que foi a privatização? Aí eu cheguei num número interessante. 30% do lucro das empresas de trem aqui se dão pelas coisas acessórias que elas fazem. Elas administram shopping centers, hotéis, tem muito aluguel de salas. Então, eles ganham dinheiro com outras coisas. Não é com transporte de passageiro. Eles são dono de... um conglomerado que tem muitos investimentos e ganha muito dinheiro no mercado imobiliário. Então, a empresa de transportes de trem de longa distância aqui no Japão não está sofrendo. A única que sofre são quando se separou a empresa nacional japonesa, é onde tem pouca gente e onde tem muita terra, que é em Hokkaido. É a única das Japan Railways que dá, que dá prejuízo atrás de prejuízo. Porque ela não tem esse asset muito interessante, que é o espaço. Ela não pode alugar. Porque, bom, eu quero construir uma torre de 20 andares aqui perto da estação. Bom, mas na frente tem um espaço muito mais barato. Não é o caso, por exemplo, aqui em Tóquio. Então, todas as estações aqui em Tóquio estão se transformando em centros comerciais, em centros... Então, nesse sentido, as empresas de trem aqui no Japão não estão sofrendo tanto quanto
as empresas aéreas. Mas se por um motivo ou outro a coisa piorar e você não puder mais ter pessoas num trem, elas vão começar a sentir, ou mais que isso, as pessoas não puderem sair de casa por longos períodos, por exemplo, se for um lockdown de 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí elas vão sofrer porque as outras formas de ganhar dinheiro que elas têm vão estar também muito combalidas também. Legal, João. E Luiz, o que você acha disso? Você acha que as companhias aéreas se recuperam? Você acha que as companhias de transporte urbano vão sair dessa crise? Porque o transporte urbano também diminuiu, né? Então, vamos deixar agora o transporte urbano de lado, porque eu fiz um mestrado em aeroportos. E aí vamos trabalhar o que você está perguntando, que eu acho legal, Christian. A questão é a seguinte: historicamente, a gente tem que entender uma coisa muito assim importante, né? A Bia sabe que eu estudei dados econométricos com transporte na rede de Estado de São Paulo, Christian, e aí para o Marcelo, para a Isa, para o João, para todos que a gente está discutindo, uma questão que eu acho importante. Na década de 70, houve uma desregulamentação muito forte de bagagem nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos, e aí na década de 90 houve esse processo de desregulamentação na Europa, de bagagens aéreas, e depois aconteceu esse processo de desregulamentação no final da década de 2000 no Brasil, começo de 2000, e depois voltou a virar uma coisa muito complexa, né? O que a gente tem que entender? O avião na década de 70, da década de 70 até a década de 80, ele é separado em 2 grupos de aviões, o Christian. Então você tinha o avião que é o Full Service Carrier, que é aquele cara da primeira classe, era aviões só de primeira classe, sem carga, tá? Legal, todo mundo utilizava. Então, até o final da década de 90, você tinha nos Estados Unidos também, grande parte da Europa e da Ásia, principalmente Estados Unidos, né, e cidades petrolíferas como da Arábia, né, e a gente tinha essa separação. Então, você tinha avião para full service carrier, para que essas pessoas milionárias que pagam 9, 15 mil dólares para andar de avião, e você tinha aviões que era avião povão, que era o low cost. Na década de 90, devido a crises complexas, Muro de Berlim, aquela loucura, Srebrenica e outras questões de comércio exterior, eles juntaram isso. Então, eles falaram, olha, o negócio é o seguinte, geralmente eu uso o Turkish Airlines, né, da Turquia, e você vê aquele avião maravilhoso, e assim, o que separa o pobre do rico é uma poltrona maior, é o mesmo avião, tá? Uma poltrona maior, um vinho melhor, talvez um talher de prata, né? Às vezes. E aí você tem o avião, ele condicionou os 2 tipos de aviões, né? Esse avião da década de 90, Christian. Então você tem um avião para economizar, que tem tudo dentro dele, né? Eu costumo falar que é tipo, brincando, é um frango com tudo dentro, né? Então você tem lá o rico, tá mais no nariz do avião, que é o full service, que não precisa mais do avião, colocou todo mundo lá dentro. No meio do fim você tem o low Agora foi a vez do Luiz. Povão, que é eu, você. Hoje realmente o nosso programa ele está assim abençoado pela pandemia. Só pode. Foi atingido pelo coronavírus. O Cris passou a maldição dele hoje. Chegou no finalzinho, ele cantou, ele falou, não quero mais, passou pro lado. Vamos voltar, deu certo? Slow Cris. Então assim, o avião, na década de 90, ele começa a ter esse perfil. Então você coloca os 2 tipos de público que tinha para aviões diferentes, tá? Lá na frente fica o pessoal do full service, né, carrier, do meio para o fim fica o pessoal do low cost, embaixo fica aquelas 20 toneladas de carga e a bagagem. Então ficou tudo num avião só. Agora, as empresas vão pensar 2 vezes para utilizar a carga também. Então, as empresas elas vão começar a investir. Eu conversei com o pessoal da UPS, da FedEx,
o pessoal que trabalha com essas grandes empresas de entrega, e eles falaram que a parte de entrega, o negócio está muito legal, tá? O problema é a parte de passageiro, onde tem um lucro maior aí em alguns aspectos. Então, a tendência é investir mais em carga, o avião, entendeu? Investir em eficiência energética, aviões elétricos, aviões híbridos, que vai acontecer isso com a tendência aí da indústria 4.0, e eu acho que é para isso que vai, investimento maior em carga, tá? Os governos vão ter que investir muito pesado, porque a margem de lucro é muito baixa das companhias aéreas perto das companhias rodoviárias, por uma questão de segurança, né? E eu acho que vai por essa toada, quer dizer, é o que o João falou, investir muito nas companhias aéreas, eles vão comprar as ações do governo dessas companhias aéreas para tentar levantar nessa parte, principalmente parte de carga, tá? Acho que é esse o conceito aí, contexto. Muito bem. Pessoal, queria agradecer muito a vocês por terem participado aqui hoje do Mercado Informal. João Vitor, diretamente lá de Tóquio, muito obrigado. João, que é pesquisador da Universidade Sofia, lá do Japão, Sofia University, e o Luiz Rodrigo Bonetti, que está terminando o doutorado, né Luiz? Onde você está fazendo Universidade Paulista, isso. Muito bem. Queria agradecer você. Ele queria agradecer a gente, todo mundo que participou aqui, assim, desse maravilhoso programa. Semana que vem agradecer a NET também, a NET pela internet que cai aqui em casa, tá uma maravilha essa internet hoje, né? Se você é CEO da NET, está assistindo, saiba que a culpa é tua, tá bom? E obrigado, Bia, por salvar aí quando eu caio. E, gente, é isso. Semana que vem nós vamos estar aqui de novo discutindo sobre a energia elétrica. E olha só, vocês que trabalham na área aí também de infraestrutura, energia elétrica, vamos estar falando com uma CEO de empresa de energia elétrica e vamos estar falando com o ex-diretor da ANEEL também. Vão estar aqui no programa, ok? Pessoal, brigadão pela participação. Para quem está nos assistindo aí, muito obrigado. E ficamos por aqui. Até mais. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu. Até mais. Falou, tchau.